Existem lugares no mundo totalmente intocados pela nossa sociedade atual, e mesmo que você acredite que possa ir nesses lugares, eu te garanto que essas experiências serão péssimas. E para provar que eu estou falando a verdade, no vídeo de hoje eu vou te mostrar 3 histórias de lugares que você não pode ir, com o último sendo considerado o pior e mais perigoso de todos. Enquanto a maioria de nós se cansa ao subir apenas alguns degraus, existe um grupo de pessoas corajosas o suficiente para escalar o Monte Everest. Se vocês não conhecem o Monte Everest, agora vocês irão conhecer um pouco da sua história, principalmente a parte mais trágica dela. Essa é a montanha mais alta do mundo, e vocês podem imaginar que ela se tornou uma fonte de desejo para muitos montanhistas. Durante anos, chegar ao topo do Monte Everest era visto como o ápice de uma carreira, ou o início de uma trajetória promissora no montanhismo. O interesse pela montanha mudou drasticamente, com a inserção de campanhas comerciais patrocinadas por diversos países. Essas expedições tinham como objetivo estudar o terreno e compreender, por exemplo, a altitude específica da montanha. O primeiro levantamento sobre essas informações foi realizado em 1856, um estudo que fazia parte do esforço britânico para mapear as áreas sob seu domínio. E 94 anos depois, um novo estudo foi produzido, amplamente debatido tanto pela China quanto pelo Nepal. E embora a diferença entre os dois resultados fosse pequena, ela se tornou uma fonte de disputa constante entre os dois países sobre o valor exato da altitude. Essa altitude apresentava variações dependendo do ponto de medição. Até a divulgação dos primeiros dados para determinar a altitude do Monte Everest, a montanha ainda não tinha um nome. 2 anos antes, o indiano Radhanath Sigdar foi o primeiro topógrafo a afirmar que se tratava do pico mais alto do mundo. Mas ao nomeá-la, em vez de o homenagearem, decidiram homenagear George Everest, um topógrafo galês, responsável pelo mapeamento da Índia 45 anos antes do resultado divulgado por Andrew Scott Walk em 1856. E do momento em que a montanha foi reconhecida como o ponto mais alto da Terra até as primeiras expedições, passaram 69 anos. A maioria das pessoas que tentava escalar não conseguia avançar diante do desconhecido e resolvia retornar ao ponto de partida. Infelizmente, muitos que decidiram prosseguir a longa e desgastante caminhada, enfrentando baixas temperaturas, dificuldade de respiração em um terreno íngreme, não voltavam. Um exemplo curioso ocorreu em 8 de junho de 1924. Andrew Irvine e George Mallory, 2 alpinistas britânicos, resolveram investir seu tempo e extrapolar o máximo de suas capacidades físicas, na tentativa de alcançar o topo da montanha. Eles nunca retornaram, e por muitos anos, o que aconteceu com eles permaneceu um mistério. Esse mistério só foi parcialmente resolvido quando George Mallory foi encontrado 75 anos depois. Inclusive, já falamos dele aqui no canal. Sua filha concedeu uma entrevista, afirmando que o pai estava levando uma fotografia da esposa até o cume da montanha. Quando o encontraram, em 1999, a foto não estava entre seus pertences. Já o Andrew Irvine nunca foi encontrado. Demorou até 32 anos até que as primeiras pessoas conseguissem de fato completar a viagem. Isso aconteceu em uma expedição em 1953. Edmund Hiller e seu guia local, Tessing Lorgai, alcançaram o topo no dia 29 de maio daquele ano. Então, depois que os primeiros homens finalmente concluíram essa etapa, uma série de inovações tanto tecnológicas quanto em termos de conhecimento trazido por aqueles que voltaram do Everest, permitiu que novas expedições fossem realizadas com sucesso. Entre 1953 e 75, 11 mil escaladas bem-sucedidas foram realizadas, e foi justamente em 75 que a primeira mulher concluiu a subida. Seu nome era Junko Tabei, uma alpinista japonesa que permaneceu quebrando barreiras nos anos seguintes. 5 anos depois, a escalada já não era mais um mistério, embora continuasse extremamente desafiadora. E aí, a primeira subida sem oxigênio suplementar foi realizada. Em 1980, outra grande conquista, a primeira expedição de inverno foi concluída. À medida que os anos 90 se aproximavam, as escaladas se tornaram mais frequentes, e o Everest passou a fazer parte da cultura cobiçada por montanhistas de todas as partes do mundo. Mas em 96, algo chocante aconteceu. 3 expedições enfrentaram um desastre de proporções inimagináveis. Os alpinistas, lutando para sobreviver e se manter aquecidos, enfrentaram mudanças climáticas extremas e tiveram que tomar decisões urgentes para garantir a sobrevivência de todos. Essa expedição também entrou para a história, mas não pelos motivos gloriosos que eu mencionei antes. Ela se destacou pelo maior número de baixas em um único ano no Monte Everest, um recorde que permanece até hoje. Esse grupo era formado por alpinistas com habilidades comprovadas, já que ninguém sobe o Everest sem antes ter escalado montanhas menores, ou sem a instrução necessária. Isso não é uma tarefa para amadores que decidem de uma hora para outra. As expedições são compostas por equipes específicas de especialistas, onde a experiência de cada membro é revelada para o sucesso da subida. Além disso, em 1996, eles contavam com guias locais, geralmente moradores da região, muitas vezes do Nepal, e esses guias são chamados de Sherpas. Apesar de todo o conhecimento acumulado sobre o Monte Everest, naquela época, os alpinistas ainda precisavam de quem conhecesse o terreno como a palma da mão, incluindo as 2 passagens principais, uma ao sul no Nepal e outra ao norte na China. A subida exige muito fisicamente de cada membro da equipe. Além da experiência e do auxílio de pessoas locais, eles precisam passar por uma série de avaliações médicas complexas para identificar possíveis problemas pré-existentes que possam atrasar a expedição ou representar grandes riscos para a saúde. E
E embora escalar montanhas menores seja quase um pré-requisito, nada prepara um alpinista para enfrentar o Everest. Por isso, além de tudo que eu mencionei, exercícios aeróbicos e fortalecimento muscular são geralmente incluídos na preparação, antecipando o esgotamento físico da escalada. Em uma expedição é necessária uma grande quantidade de equipamentos, que vão desde jaquetas com isolamento térmico, botas e luvas, até oxigênio suplementar. Esses itens garantem que todos cheguem ao cume da montanha em segurança. Kits de primeiros socorros também são indispensáveis para que qualquer emergência possa ser resolvida rapidamente. Durante muitos anos, as expedições ao Everest foram feitas por uma elite financeira, que podia arcar com os custos altos, e gastar fortunas para alcançar apenas metade da montanha, sem necessariamente concluí-la. Mas com o passar do tempo, e devido aos inúmeros incidentes, a entrada no Everest passou a ser regulamentada pelos governos dos países vizinhos. Outro ponto importante nas expedições é que elas costumam ocorrer na primavera local, entre abril e maio, para aproveitar as melhores condições climáticas, e minimizar os riscos de locomoção limitada pelo mau tempo. Naquele ano, muitas expedições foram realizadas ao Monte Everest. Duas delas, em particular, são parte dessa história. Uma liderada por Rob Hall, representando a Nova Zelândia, com a expedição chamada Adventure Constance, e outra, a Mountain Madness, liderada por Scott Fisher, organizada pelos Estados Unidos. Ambas decidiram subir pela região sul, no Nepal. Aproveitando o período entre abril e maio, as duas expedições conseguiram montar um acampamento em abril. Aqui começa um processo importantíssimo para os alpinistas, a aclimatação. Esse é o processo em que os alpinistas se adaptam ao ambiente, permitindo que seus corpos se ajustem ao clima e às baixas temperaturas. Essa adaptação é fundamental, pois ninguém sobe ao cume do Monte Everest de uma vez. A subida é feita em etapas. Em cada etapa, os alpinistas descansam e analisam os dados e o progresso da viagem. No caminho dessas duas equipes, havia 5 acampamentos montados, e como ainda estavam na base, em período de aclimatação, eles teriam que enfrentar mais 4 etapas antes de finalizar o percurso. Enquanto as equipes faziam reconhecimento e se preparavam para a próxima etapa, do outro lado, na região norte, pela China, estava a polícia de fronteira indo-tibetana, um destacamento militar da Índia que realizava missões na fronteira entre a Índia e o Tibete. Eles também garantiam a segurança de algumas expedições que ocorriam naquele dia, se tornando assim uma expedição de alpinistas experientes, com apenas 3 membros naquele dia. A expectativa das equipes era chegar ao topo do Monte Everest no dia 10 de maio de 1996. Como a data havia sido estabelecida para o início de maio, acreditava-se que seria possível aproveitar o bom tempo, que no final do mês mudaria drasticamente, tornando quase impossível concluir a escalada em uma janela de tempo segura. Com essa previsão em mente, as equipes prosseguiram. Eles partiram do acampamento base, na região mais sul do Nepal, a uma altitude de 5.364 metros acima do nível do mar, localizado na parte inferior da montanha. Depois, eles seguiram para o acampamento 1, que ficava a cerca de 701 metros da base. Naquele momento, a altitude batia 6.065 metros. Essa etapa era extremamente difícil. Os alpinistas lidam com um grande desafio de ultrapassarem a cascata de gelo Khumbu, uma das rotas mais perigosas do Everest. Trata-se de uma camada de gelo formada por grandes blocos, que constantemente mudam e se deslocam, tornando o trajeto traiçoeiro e imprevisível. Eles precisam utilizar escadas e cordas para atravessar essas fissuras, e o risco de queda de blocos de gelo torna essa fase muito arriscada. É difícil aprender como lidar com a cascata, porque a cada nova travessia, ela muda e os riscos se renovam. Quando os alpinistas finalizam o percurso, eles comemoram a primeira grande conquista, mas a jornada ainda está no início. Quando as equipes chegam no acampamento 2, que possui 6.400 metros de altitude, eles descansam um pouco e verificam os aparelhos. E então, logo em seguida, se preparam para subir 800 metros até o acampamento 3, que fica a 7.200 metros, localizado próximo da face de Lhotse, uma das montanhas mais perigosas do mundo, e a quarta mais alta. E todo alpinista que escolhe escalar o Everest pelo Nepal precisa passar por uma parede congelada, com 1.125 metros de altura. Quando finalizam a escalada, eles chegam finalmente ao acampamento 4, que fica a 7.920 metros acima do nível do mar, marcando o início da Zona da Morte, onde por conta da altitude, é tecnicamente impossível manter o oxigênio suficiente para sustentar uma pessoa viva por longos períodos. A partir daqui, o tempo começa a ser um inimigo. Na época, outras expedições também estavam ocorrendo simultaneamente. As trocas de informações entre elas eram valiosas, facilitando a subida e permitindo que, se uma falha fosse observada em algum lugar, os alpinistas em posições mais baixas pudessem ser informados. Mas a comunicação naquela época não era das melhores. Mas todos os alpinistas tinham combinado algo. Se não alcançassem o cume até as 14 horas, deveriam iniciar a descida imediatamente. Após esse horário, seria praticamente impossível retornar em segurança, já que a escuridão cairia rapidamente, e as temperaturas extremas impediriam tanto o prosseguimento quanto a montagem de novos acampamentos. Voltar para as bases anteriores seria igualmente inviável. Ninguém chega ao cume para tirar férias. Essa é uma vista rápida. Rapidamente a pessoa pode congelar e perder a consciência. Outro grande desafio enfrentado pelas equipes era o tempo, não apenas para alcançar o cume, mas também para manter o cronograma. Montar as próprias cordas ao longo do percurso consumia muito tempo, prolongando a permanência na montanha. Naquele momento, as equipes haviam alcançado o acampamento 4 e estavam prestes a fazer um trecho final. Restava pouco tempo, e uma decisão precisava ser tomada: continuar mesmo ultrapassando o limite das 2 horas da tarde
tarde ou retornara, admitindo um fracasso momentâneo. O que aconteceu foi um congestionamento de alpinistas, aglomerando-se em passagens estreitas. As cordas fixadas causaram mais atrasos. Imaginem o desespero de estar tão próximo de realizar um sonho, alcançar o ponto mais alto do planeta. Mas todos sabiam que um deslize ou um descuido poderia ser fatal. Rob Hall foi o primeiro a chegar ao cume às 14h45. Scott Fisher chegou uma hora depois, seguido pela polícia de fronteira indo-tibetana, que alcançou o topo 15 minutos após o Fisher e sua equipe. Com todo o atraso acumulado para chegar ao cume, a descida parecia impossível e o desespero rapidamente tomou conta. Todo alpinista aprende que, dependendo das circunstâncias da escalada, é necessário saber quando desistir, sacrificando o sonho para garantir a segurança de todos. Isso era algo especialmente importante, devido às variações climáticas imprevisíveis do Monte Everest. E mesmo com os métodos modernos de medição, é quase impossível prever tempestades e mudanças bruscas de temperatura. Com a queda da temperatura, a altitude e o início de uma tempestade forte, o corpo humano passa por hipoxia, ou seja, a falta de oxigênio. Com o tempo, a reserva de oxigênio é consumida, porque os alpinistas não esperavam permanecer tanto tempo ali. Isso causa uma série de confusões mentais, desorientação e perda de coordenação, afetando o julgamento dos alpinistas que estavam no cume da montanha fora do horário recomendado. Misturando-se a essa situação, a ansiedade e a baixa pressão atmosférica tornam o ar mais rarefeito e ainda mais difícil de ser inalado, agravando os sintomas do mal agudo da montanha, uma condição que provavelmente poderia acometer os alpinistas naquele dia, marcada por dificuldades adicionais, como a perda de concentração e a incapacidade de dormir. Nessas condições, o corpo não consegue mais se aclimatar às baixas temperaturas. Mesmo assim, estamos falando de alpinistas experientes. Ao observarem o horizonte, que estava agora completamente branco e com visibilidade praticamente nula, eles deduziram que as cordas ainda estariam nos mesmos lugares que as colocaram. Em um movimento de retorno ao acampamento 4, eles começaram a caminhar no escuro. Agora, imagine o esgotamento físico dos alpinistas, que já haviam feito um grande esforço para subir a montanha em condições tão extremas. E agora, com o colapso dos equipamentos eletrônicos, que garantiu a comunicação entre as expedições, a situação se tornou ainda mais desesperadora. Encontrar um caminho de volta era como procurar uma agulha no palheiro. Rob Hall era um dos alpinistas mais experientes. Ele estava naquela expedição com alguns clientes, incluindo Doug Hansen, que realizava sua segunda expedição ao cume. Rob esperou por Hansen logo abaixo do cume, na esperança de que ele se recuperasse da exaustão. A sua história é marcante porque ele tomou duas decisões heróicas. Primeiro, ele recusou-se a deixar o cliente sozinho, mesmo sabendo que com esforço ele poderia ter descido por conta própria. Por isso, Rob decidiu ficar com Hansen até que ele se recuperasse, mas o tempo passou, e quando poderiam ter partido já era tarde demais. Eles ficaram presos entre o cume e o acampamento. O rádio de Rob, prestes a falhar, permitiu que ele se despedisse brevemente da sua esposa. Infelizmente, tanto Rob quanto Hansen não resistiram à hipotermia. Dois outros membros da equipe de Rob também não resistiram. Scott Fisher, líder da outra equipe, fez tudo para manter a moral do seu grupo. Como líder, ele sabia que precisava mostrar confiança para que seus comandados acreditassem que sairiam bem daquela situação, mas ele não conseguiu esconder por muito tempo que estava debilitado, provavelmente por uma doença que o acometeu entre a subida do acampamento 4 e o cume. Ele foi encontrado descansando perto de uma rocha, e mais tarde, Anatoly Bukriv, um guia de sua equipe, tentou salvá-lo. Scott, assim como Rob, deu prioridade aos membros da sua equipe, e acabou sendo uma das fatalidades da expedição americana. Mas Scott Fisher fez o certo, pois Anatoly Bukriv se tornou um dos grandes heróis da tragédia. Ele enfrentou a tempestade e conseguiu retornar ao acampamento 4 sem oxigênio suplementar. Depois de recuperar suas forças, ele voltou ao cume para procurar alpinistas desaparecidos e salvou várias pessoas. A outra equipe no cume naquele dia era a expedição da polícia de fronteira indo-tibetana, e todos os membros não resistiram. Beck Weathers, um dos 8 clientes de Rob Hall, talvez tenha uma das histórias mais milagrosas. Com as temperaturas ainda mais baixas e a impossibilidade de enxergar um palmo à frente, os alpinistas precisaram tomar decisões difíceis, buscar ajuda para salvar os mais debilitados ou ficar com eles e provavelmente sucumbir, já que o resgate demoraria muito. Beck foi deixado após perder a consciência, mas de alguma forma ele conseguiu acordar e, apesar dos ferimentos, caminhou bravamente até o acampamento 4, onde obteve ajuda e regrediu para os acampamentos anteriores. Sair dali era necessário. A maioria das vítimas foram encontradas acima dos 8.000 metros de altitude, ainda dentro da zona da morte. Naquele dia, 8 pessoas sucumbiram ao Monte Everest, e naquele ano, o total de vítimas foi de 19 pessoas. As vítimas da tempestade da zona da morte foram Rob Hall, o guia e líder da expedição da Adventure Constance, os seus clientes Doug Hansen e Asuku Namba, e também Scott Fisher, o guia e líder da expedição da Mountain Madness, Tsuruo Miyazaki, um alpinista independente do Japão, Lobsang Jangbu Sherpa, um guia da Mountain Madness, Chen Yunan, um alpinista da expedição taiwanesa, e Nangwang Xiaoqia, um Sherpa da expedição indo-tibetana, que faleceu após sofrer edema pulmonar dias antes da tempestade. Esse caso é um ótimo exemplo de que, na maioria das vezes, é importante seguir as recomendações e não desafiar a natureza. Provavelmente a principal razão para esse desfecho fatal foi que nenhum dos alpinistas que chegou ao cume seguiu as diretrizes de horário de partida e de retorno.
Dois irmãos americanos decidiram ir até o famoso Parque Nacional Yellowstone em busca de uma aventura, sem saber que apenas um deles sairia vivo de lá durante esse passeio. Colin Nathaniel Scott, de 23 anos, tinha acabado de se formar na faculdade rumo a uma trajetória profissional promissora. O jovem psicólogo saiu de Portland, no Oregon, e foi visitar a sua irmã mais nova, Sable Scott, para que os dois pudessem passar um tempo juntos, visitando alguns lugares em uma road trip, aquelas famosas viagens de carro para cruzar paisagens deslumbrantes. A ideia era estreitar os laços e criar boas memórias. O primeiro destino escolhido por eles era o Parque Yellowstone, o primeiro parque nacional do mundo, inaugurado no dia 1º de março de 1872. O parque possui uma imensa área de 8.980 km² e perpassa por 3 estados americanos: Wyoming, Montana e Idaho. Toda a geografia possui características hidrotermais e geológicas únicas. Além disso, o lugar conta com a presença de predadores como coiotes, ursos e lobos. E em 2 milhões de hectares, turistas e visitantes locais podem observar um universo selvagem dentro de um ecossistema pouco alterado pelo homem. Em 2015, o Yellowstone foi o destino de 4 milhões de turistas. E um fato é inegável: os olhos curiosos dos visitantes estão voltados principalmente para as áreas geotérmicas, que, segundo o Serviço Nacional de Parques, contém cerca de metade dos geysers ativos do mundo. E os geysers e fontes termais são o resultado de aquecimento da água existente no subsolo, quando entram em contato com lavas vulcânicas, como é o caso do Yellowstone. E o resultado disso é um calor extremo, combinado com a presença de substâncias como o ácido sulfídrico e outros gases, o que faz com que a água atinja temperaturas altíssimas, dando a impressão de uma banheira de hidromassagem borbulhante, mas muito mais perigosa, que pode simplesmente explodir diante dos nossos olhos. Essas fontes, que parecem lindos olhos, são visualmente muito atraentes devido às suas cores vivas. Essa mágica coloração é resultado da presença de minerais e micro-organismos que vivem em altas temperaturas. E é por isso que muitas fontes se assemelham a um olho com uma íris colorida e convidativa. Mas essas cores podem enganar e atrair visitantes desavisados. O parque conta com funcionários, orientações, avisos e notificações espalhadas, e uma série de regulamentos que devem ser seguidos dentro de um roteiro seguro. E entre as principais regras estão a proibição de viajar fora de calçadões ou trilhas designadas em áreas hidrotermais, e também de não nadar em fontes termais. E digamos que se os irmãos tivessem seguido essas duas orientações, eu não estaria contando agora essa história, e te deixando alerta para os riscos desse lugar. As fontes termais do Parque Yellowstone podem ser tão corrosivas quanto o ácido da bateria, e quando falo em acidez, eu não estou me referindo a uma sensação de leve ardência. A acidez dessas fontes podem provocar queimaduras graves e levar a pessoa a ter um triste fim. O parque conta com mais de 150 anos, e Colin Scott e sua irmã Sable não foram os únicos a burlarem essas regras e a vivenciar momentos de tensão nessa área. Tragédias não são comuns no Yellowstone. Desde 1890, mais de 20 pessoas passaram dessa para melhor em acidentes envolvendo as fontes termais. E mesmo com as constantes advertências e barreiras de segurança, os incidentes continuaram a ocorrer. Durante a pandemia de 2020, por exemplo, uma mulher conseguiu ultrapassar as barreiras do parque e caiu em uma fonte termal, sofrendo queimaduras graves. Mas um dos irmãos Scott não teve a mesma sorte de sair com vida. No dia 7 de junho de 2016, Colin e Sable saíram do trecho de segurança e contenção de visitantes de uma área chamada Norris Geyser Basin. Essa foi a primeira orientação oficial burlada pelos irmãos. O objetivo deles era encontrar uma fonte para praticar uma prática ilegal, o hot pot, que seria dar um mergulho em uma fonte termal, como se ela fosse uma piscina comum e sem riscos. Então, seguindo em frente, eles entraram em um espaço proibido e cada vez mais perto das fontes. E com isso, a Sable decidiu usar o seu celular para gravar essa arriscada aventura. Ela queria fazer um registro descontraído daquele momento, só que essa filmagem revelaria os minutos finais do Colin. No momento em que estava gravando o vídeo dos dois, o seu irmão Colin escorregou e caiu dentro de uma das fontes termais. Sable, registrando tudo, entrou em desespero, e ao perceber a potência daquela fonte, ela fez o possível para retirar o irmão daquelas águas. Sem conseguir resgatar o Colin, ela ficou horrorizada. A jovem precisou correr até um museu próximo para pedir ajuda antes que fosse tarde demais. E apesar de estar com o celular na mão, a região não possui sinal telefônico, o que fez com que correr e gritar fosse a única alternativa para ela. Quando os gritos de Sable puderam ser ouvidos, os funcionários apareceram. O cenário era desolador. Algumas partes do crânio e da face, a parte superior do tronco com a camisa e as mãos corridas de Colin Scott, podiam ser vistas na superfície da fonte termal. A área já era conhecida como a caldeira de Yellowstone, como sinalizou Morgan Warting, o porta-voz do Parque Nacional Yellowstone. Naquela tarde, não havia mais o que fazer para consolar o choro da irmã mais nova de Colin. O guarda florestal americano Phil Strela, um dos primeiros a chegar prontamente no local, escreveu no seu relatório registrado no dia 9 de junho de 2016: devido ao relato do indivíduo não visível anteriormente, falta de movimento, suspeita de temperaturas extremas e indício de várias queimaduras térmicas, o sujeito foi determinado como morto. Ou seja, foi possível determinar que o Colin já não estava mais entre nós, apenas observando aquela cena de filme de terror. Àquela altura, o dia já estava indo embora, e havia registros de uma grande tempestade se aproximando da região. E além disso, por causa das condições de temperatura, as equipes responsáveis pelo resgate não conseguiram recuperar o que tinha sobrado de Colin Scott. Quando as autoridades voltaram na manhã seguinte, o corpo do Colin, ou o que havia sobrado dele, não estava mais visível. A temperatura daquela grande caldeira ultrapassou mais de 90 graus,
sapatos e deixou sobrar apenas um par de chinelos e uma carteira do rapaz. O relatório então informou que o consenso entre a equipe de resgate e recuperação foi que o calor extremo da fonte termal, juntamente com a sua natureza ácida, dissolveu os restos do corpo de Colin Scott. Não havia nada que pudesse ser recuperado. Infelizmente, a família não pôde realizar um enterro digno para se despedirem, e o último registro em vida dos momentos finais de Colin Scott ficaram gravados no celular da irmã, imagens que nunca vieram a público e foram retidas pelas autoridades, mas que foram fundamentais para entender o que houve naquele dia 7 de junho de 2016. Mergulhar em caverna é uma das atividades mais fascinantes para alguns, mas também uma das mais arriscadas para outros. É um trabalho de gente experiente, que sabe o que está fazendo. Para se ter uma ideia, um único acidente de mergulho pode ter consequências irreversíveis. Tudo conspira contra quando você está dentro de uma caverna, no meio do escuro, com pouco ar para respirar. Nuno Gomes era um desses profissionais que não se contentavam em ficar na superfície. Ele se lançava nas profundezas das cavernas para descobrir o que ninguém mais usava explorar. Ele aprendeu a pescar e nadar em Portugal, onde nasceu, mas a sua família se mudou para a África do Sul, em uma região sem litoral, mas explorar era a razão da sua vida, o que ele mais amava fazer. Em 1977, ele conheceu um grupo de mergulhadores experientes, e a conexão foi rápida. Em pouco tempo, ele já estava se aventurando no mergulho de cavernas em locais inexplorados, da Namíbia. Ele já era uma lenda, mas a história que eu vou contar ocorreu 7 anos depois das primeiras aventuras de Nuno em cavernas. No dia 29 de setembro de 84, Nuno tinha começado cedo, mergulhando nas cavernas de Sterkfontein, um hábito que cultivava há meses. E se vocês não conhecem essas cavernas, entrar ali e sair ileso é tarefa para profissionais experientes como o Nuno. Essas cavernas guardam segredos impressionantes, e dentro delas já foram encontrados até esqueletos com 3 milhões de anos. Em lugares como as cavernas de Sterkfontein, formadas quase que inteiramente por áreas secas, o desafio ainda é maior. Os mergulhadores precisam localizar as áreas aquáticas escondidas em galerias formadas pela própria natureza. Nesse dia, a vida de 3 homens e suas famílias mudaram para sempre. Afinal, Nuno não estava sozinho nessa aventura. Ao seu lado estava Peter Verhorsel e Malcolm Kippen. Então, como líder do grupo, o Nuno tomou a dianteira, mergulhando com a ajuda de uma linha guia fixada em um ponto específico do chão, enquanto que os outros dois o ajudariam a seguir em frente, sem maiores preocupações. Essa linha oferecia uma sensação de segurança essencial, pois permitiria a ele se orientar caso se perdesse nas profundezas do lago Miner Hall. E as linhas guias são ferramentas importantes no mergulho em cavernas. Elas são usadas para orientar os mergulhadores no trajeto de ida e volta, especialmente em ambientes onde a visibilidade pode ser severamente limitada. Essas linhas são presas em pontos fixos, servindo como uma espécie de trilha para prevenir desorientação, um risco constante em cavernas. As linhas guias geralmente são verificadas e firmemente ancoradas ao solo para segurança, permitindo que os mergulhadores encontrem um caminho de volta ao ponto de entrada, caso ocorram problemas durante o mergulho, como os que estão prestes a acontecer. O início do mergulho não foi difícil, já tinha se tornado um hábito para eles. Parecia que nada sairia errado. Com o Nuno orientando, seus parceiros o seguiam, a cerca de 120 metros, sempre logo atrás dele. Eles encontraram uma passagem secreta e estreita que levava a um bolsão de ar, e emergiram juntos, maravilhados com a paisagem e a beleza do lugar. Naquele momento, era impossível ouvi-los. Então eles começaram um retorno, acreditando que estavam prestes a encerrar a aventura. Eles seguiram pela linha guia, mas em algum ponto do percurso, Peter desapareceu. Nuno e Malcolm voltaram, e ao longe avistaram sua lanterna. O primeiro sinal de que aquele dia poderia terminar mal para o Peter. Peter havia sido instruído a seguir a linha guia caso se perdesse, mas ele era o mais inexperiente do grupo. Pouco depois, ele desapareceu novamente. Dessa vez, Nuno e Malcolm precisaram procurá-lo por mais tempo, usando a linha guia para evitar de se perderem também. Eles percorreram um caminho e examinaram os pontos onde Peter poderia ter passado, considerando a sua inexperiência. Mesmo que ficasse para trás, ele não podia se afastar da linha guia. Essa era a regra. O mergulho em cavernas é uma atividade extremamente exigente. Diferente de outros tipos de mergulho, ele exige uma orientação precisa, pois a visibilidade é reduzida e o espaço é estreito. Em cavernas, o risco de desorientação é alto, e os mergulhadores dependem de equipamentos como a linha guia que eu já mencionei, reservas controladas de oxigênio e uma disciplina rigorosa para seguir os protocolos de segurança. Qualquer erro pode significar um retorno impossível. Nuno e Malcolm gastaram boa parte de suas energias procurando por Peter, mas eles não temiam pelo pior. Os dois acreditavam que ele pudesse ter encontrado um bolsão de ar para recuperar o fôlego e se preparar para voltar. No entanto, eles precisavam lidar com o tempo, pois estavam mergulhando por longas 4 horas desde o início do mergulho, e a visibilidade já era escassa, e diminuía cada vez mais. O cansaço também era um fator perigoso, aumentando o risco deles mesmos se perderem como o Peter. Embora tivessem uma reserva de oxigênio relativamente boa, o tempo estava se esgotando, e eles sabiam que logo estariam sem ar. Como a exploração havia começado às 11 da manhã, eles passaram o resto da manhã buscando Peter. Ao finalmente saírem da caverna, já era tarde. A dupla conseguiu ajuda para aquele mesmo dia, mas a equipe de resgate tinha pouca experiência com mergulho em cavernas, o que tornou o socorro ineficiente. Ao todo, haviam se passado mais de 15 horas desde que os três iniciaram o mergulho, quando a polícia local decidiu encerrar as buscas às 2 da madrugada, para retomá-las na manhã seguinte. Nuno e Malcolm permaneceram
cresceram juntos, lidando com a hipotermia, enquanto acompanhavam o fim das buscas. Àquela altura, o desespero era grande. Na caverna Stake Fountain, famosa por seus fósseis, uma noite ali significava quase sempre uma noite sem retorno. Com a sua extensão imensa, temperaturas baixas e escuridão total, era improvável que alguém conseguisse sobreviver por muito tempo. Para muitos, Peter já era parte da história daquela caverna, mas um personagem destinado a se tornar uma lenda local. Só que Peter ainda estava vivo e lutava para se manter assim até que o resgate chegasse. Durante o período que passou desaparecido, Peter enfrentou 3 fases críticas de deterioração física, além de uma crise psicológica intensa. Na primeira semana, o cara ficou privado de comida e imerso na escuridão total. Ele teria começado a consumir reservas de glicose do corpo. Quando essas se esgotaram, seu organismo passou a queimar gordura em uma luta desesperada por energia, enquanto ele tentava manter a sua mente ativa. Sem dúvidas, sua situação era de extremo desespero, e as próximas semanas só agravaram ainda mais a sua condição física e mental. E sim, foram semanas. O Peter ficou preso ali 3 semanas. Tudo isso aconteceu porque ele achou um bolsão de ar e decidiu ficar lá esperando pelo resgate. Na segunda semana, o corpo de Peter começou a entrar em uma fase ainda mais crítica. Seu corpo basicamente estava se alimentando dele, utilizando as proteínas dos músculos e outros tecidos para manter apenas as funções vitais. Nesse período, Peter experimentou uma perda gradual de controle sobre seus próprios membros. A fraqueza extrema tomou conta, acompanhada por dificuldade de concentração e episódios de confusão mental. A essa altura, era quase impossível manter qualquer esperança, por mais determinado que ele fosse. Seu corpo dava sinais claros de que o tempo estava se esgotando. Com a continuidade da privação alimentar, sua pressão arterial começou a oscilar perigosamente. Os órgãos debilitados já não funcionavam como deveriam. A imunidade de Peter estava comprometida, deixando-o vulnerável a infecções. Na terceira semana, o enfraquecimento o manteve basicamente imóvel, deitado no chão frio, à mercê das circunstâncias. Ele só podia esperar que o resgate chegasse a tempo. O estado psicológico do Peter também sofreu um colapso. A escuridão e o frio intenso contribuíram para a desorientação. Isolado no silêncio absoluto, sua sanidade começou a se fragmentar. Nesse ponto, ele entrou em um estado que psicólogos chamariam de letargia, uma condição em que a mente se adapta a uma ausência de estímulos significativos, e o indivíduo começa a aceitar passivamente o destino iminente. O corpo de Peter só foi encontrado 3 semanas depois, 40 metros de distância das últimas expedições. Ele não fazia ideia do quão próximo estava do resgate. No sábado da descoberta, equipes de resgate e peritos analisaram os equipamentos de mergulho e concluíram que ele provavelmente tinha lutado ao máximo para se manter vivo até o salvamento. Apesar de todo o sofrimento, Peter não partiu sem deixar um último gesto de amor. Próximo ao seu corpo, os socorristas encontraram uma mensagem que ele havia escrito no chão. Nela, o mergulhador se despedia da sua esposa e mãe, declarando seu amor por elas. O texto, preservado quase intacto, foi um sinal de que ele provavelmente não havia sucumbido há muito tempo antes de ser encontrado. E galera, deixa eu dar um recado aqui. Eu não sei se vocês sabem, mas esse aqui não é o meu único canal no YouTube. Afinal, meu objetivo é derrotar o YouTube, no bom sentido, é claro. Além do Abismo do Medo, eu tenho mais 3 canais ativos aqui, com vídeos novos toda semana. Um deles é o Derrotando Filmes. Lá eu falo sobre diversos filmes, e mostro como derrotar e sobreviver a vários tipos de situações, e também as burrices que os personagens cometem. O outro é o Resumindo Filmes, onde eu falo sobre os outros tipos de filmes que não se encaixam no Derrotando Filmes, e lá eu faço um resumo desses filmes para contar a história completa pra vocês. E por último, tem o Sombras Criminais. Nesse canal nós falamos sobre True Crime, ou seja, casos criminais, detalhando toda a história de cada caso, para mostrar como a mente humana pode realmente ser perversa. Então, pra quem gostar, eu vou deixar os canais aqui no card e também no comentário fixado. Fala galera, diante de todos esses riscos, qual desses locais você ousaria explorar, mesmo sabendo que talvez não voltasse vivo de lá? Me contem nos comentários. Muito obrigado por assistir e até o próximo.